Hoje estamos aqui para fazer a correção dos exercícios do Estado de Minas Gerais. Queridos alunos, esta correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague suas respostas. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente, você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno me escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno me escreve outra frase: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito espaço. Ambas as frases são diferentes, com palavras diferentes, mas ambas as frases têm o mesmo significado. PET 1, segundo ano do ensino médio, volume 1, Biologia. Semana 1. Organizando as ideias. Responda às questões. Número 1. Se você perguntar a um morador da Amazônia o significado da expressão laquesis muta, provavelmente ele não saberá. Entretanto, ele conhece o perigo representado pela picada da surucucu, serpente peçonhenta que habita as florestas da região. Letra A. Por que os cientistas e pesquisadores preferem utilizar a denominação laquesias mutas ao invés de surucucu? O nome científico é universal e exclusivo, ou seja, é o mesmo em todos os países, independente da língua, e aponta apenas uma espécie. O que representa cada uma das palavras que compõem o nome científico dessa serpente? O primeiro epíteto representa o gênero, o segundo epíteto representa o nome específico. Letra C. Laquesias muta designa uma espécie. Biologicamente, o que significa? Significa que são indivíduos potencialmente intercruzantes e que tenham descendentes férteis. Possuem também características morfológicas e hábitos alimentares em comum. Letra D. Surucucu, Laquesias muta, cascavel, Crotalus terrificus, jararacuçu, Botropus jararacuçu e jararaca verdadeira, Botropus jararaca, pertencem à ordem Squamata. Que outras categorias taxonômicas certamente são comuns entre essas serpentes? O domínio, o reino, o filo e a classe. Questão 2. Observe a tirinha abaixo. Ursos negros são os melhores. Ursos brancos é que são os melhores. Ursos negros, ursos brancos, babacas. Qual categoria taxonômica distingue os personagens da tirinha baseada no objeto da discussão deles? Bem, em cima na tirinha nós temos 3 tipos de espécies. Temos o urso negro, o urso branco e o panda. Todos os 3 ursos acima pertencem ao reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Carnívora, família Ursidae. O urso branco e o negro são do mesmo gênero, ursos, porém de espécies diferentes, ursos americanos e ursos marítimos, respectivamente. Já o panda difere em gênero, Ailurópoda, e a espécie Ailurópoda melanoleuca. Questão 3. Considere a seguinte tirinha. Uma mosquinha de banana. Você deve estar me confundindo. Sou uma Drosophila melanogaster. Com licença. Não suporto esses nomes artísticos. Tomando como ponto de partida o último quadrinho da tira, no qual o rato faz referência ao nome científico da mosquinha de banana, como se fosse um nome artístico, responda. Qual a importância da utilização de nomes científicos para identificar os organismos? Identificar indivíduos que pertençam ao mesmo grupo
em qualquer lugar do mundo. Linguagem científica é universal. Por que se utiliza o latim como língua para a atribuição desses nomes? O latim é uma língua morta, ou seja, que não é mais utilizada e por isso não sofre modificações em sua escrita. Semana 2. Organizando as ideias. No caderno responda às questões. Número 1. A respeito dos vírus. Letra A. Quais argumentos você utilizaria para incluí-los entre os seres vivos? Os vírus apresentam material genético, DNA ou RNA, e proteínas em sua constituição. Letra B. O biólogo norte-americano Peter Haven diz que os vírus são más notícias embrulhadas com um pouco de proteína. Como você explica essa curiosa definição? Muitos vírus, assim como o coronavírus da Covid-19, são constituídos de uma cápsula de proteínas associadas a lipídios, e no seu interior está o material genético capaz de interagir com uma célula viva e obrigá-la a trabalhar na sua replicação. A má notícia fica a cargo da doença que alguns são capazes de causar em animais domésticos, no homem e em plantas. Número 2. Os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água e se alimentavam de substâncias orgânicas que haviam se formado durante um lento processo de evolução química em nosso planeta. Explique por que os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus. Diferentemente dos vírus, os primeiros seres vivos teriam um mecanismo metabólico para se alimentar e transformar os alimentos em seus organismos. Questão número 3. Na provável evolução dos seres vivos, acredita-se que os vírus surgiram após o aparecimento de diferentes grupos, tanto os procariotos como eucariotos, baseando-se na estrutura viral e dos organismos celulares, aponte argumentos que reforcem esse provável mecanismo evolutivo. Os vírus carecem de, pelo menos, lisossomos presentes em outras células, para que elas produzam suas estruturas. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios que só se reproduzem utilizando o mecanismo metabólico de uma célula viva. Questão 4. Como é denominado o tipo de vírus que ataca bactérias? Bacteriófago, letra D. Questão 5. Os vírus têm constituição básica? Resposta correta, letra C. Ácidos nucleicos e proteínas. Semana 3. Organizando as ideias, responda as questões. Número 1. Depois de um surto de uma doença misteriosa, início com febre, coriza, mal-estar, dores abdominais, diarreia, manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo, que acometeu crianças com até 5 anos de idade em uma creche, os pesquisadores da Unicamp conseguiram sequenciar o material genético do agente causador da doença e concluíram que se tratava de um vírus. Um segmento dessa sequência era UAC, CCG, UUA, AAG. Letra A. Explique por que os pesquisadores concluíram que o agente infeccioso era um vírus. A única informação do texto que nos faz acreditar que se trata de um vírus é o fato de a sequência genética apresentada conter uracila, que só está presente em cadeias de RNA. Só os vírus podem apresentar como único material genético uma fita de RNA. Letra B. Dê 2 características que expliquem por que os vírus não são considerados seres vivos. Os vírus não apresentam metabolismo próprio e são acelulares. Letra C. Sabendo-se que a sequência mostrada acima, UAC, CCG, UUA, AAG, dará origem a uma fita de DNA, escreva a sequência dessa fita complementar. As fitas complementares devem respeitar a ligação de U com A, uracila com adenina, A com T, adenina com timina,
e C com G, citosina com guanina. Assim, o DNA seria ATG, GGC, AAT, TTC. Questão 2. Os portadores do vírus HIV, agente causador da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, são tratadas como os chamados coquetéis antivirais, que combinem drogas inibidoras da transcriptase reversa, como drogas inibidores de proteases. Letra A. Por que a transcriptase reversa é essencial para que o vírus HIV se multiplique? A transcriptase reversa é responsável por permitir que o RNA seja transcrito em DNA, para poder comandar a célula hospedeira, e assim poder se replicar. Letra B. Como o vírus HIV causa imunodeficiência em humanos? O vírus HIV invade células chamadas de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo, e ao se replicar, suas cópias rompem a parede destas células, destruindo-as e contribuindo assim para que o organismo não seja capaz de se defender de parasitas oportunistas. Número 3. Pandemias graves de gripe por vírus influenza repetem-se no mundo a determinados intervalos de tempo, causando milhões de mortes. Cientistas da OMS alertam para o fato de que a gripe aviária, surgida no Sudeste Asiático, pode provocar uma nova pandemia. O controle do alastramento deste vírus é problemático, não só devido às facilidades de transporte no mundo, mas também porque as vacinas produzidas para combatê-lo podem perder a sua eficácia com o tempo. Essa perda de eficácia está associada à seguinte característica do vírus influenza. Letra A. Sofrer alterações em seu genoma com certa frequência. Alguns vírus sofrem mutações com maior facilidade, pois conforme vai invadindo outras células, vai adquirindo pequenas mudanças em seu material genético e, consequentemente, em sua estrutura proteica. Questão 4. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque, letra E, estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Questão 5. A síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como SARS, é uma doença sem tratamento que foi descoberta em 2003 na China. A respeito dessa patologia, marque a alternativa correta. Letra B. A doença é transmitida por um vírus envelopado do gênero Morbillivirus. Questão 6. Observe a manchete da notícia divulgada em 11 de março de 2020, na página saudeabril.com.br. OMS decreta a pandemia do novo coronavírus. O aumento no número de casos de coronavírus e a disseminação global resultaram na decisão da OMS. Como a definição de pandemia muda o controle da doença? Letra A. Observe a imagem sobre a estrutura viral do coronavírus e descreva-o morfologicamente. Parece um círculo com espículas, lembrando uma coroa. Contém no seu interior um material genético. Letra B. Analisando a morfologia do coronavírus, explique por que deve-se utilizar álcool ou lavar as mãos e superfícies com água e sabão como medida profilática ao Covid-19. As espículas, mencionadas acima, são proteínas que se conectam entre si por lipídios, que formam uma cápsula lipoproteica. Essa cápsula pode ser desfeita pela ação do detergente, do sabão ou do álcool. Letra C. Na notícia, a frase "Como a definição de pandemia muda o controle da doença?", baseada em seus conhecimentos, explique-a.
Na verdade, ele serve apenas como um alerta para que todos os países, sem exceção, adotem ações para conter a disseminação do problema e para cuidar dos pacientes adequadamente. Semana 4. Questão 1. É comum visitarmos o médico e este informar que estamos com uma virose, ou seja, uma doença transmitida por vírus. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que indica o nome de uma virose. Letra A, febre amarela. A febre amarela é uma doença viral. Ela é transmitida por mosquitos do gênero Aedes, Haemococcus e Sábades. Já a doença de Chagas e giardíase são causadas por protozoário, enquanto sífilis e cólera são causadas por bactérias. Questão 2. As doenças virais geralmente não possuem um tratamento específico, sendo ideal, portanto, a prevenção. Uma das principais formas de se prevenir contra doenças, como a febre amarela e a gripe, por exemplo, é, letra D, a vacinação. A vacinação é uma forma de prevenção importante por estimular o organismo a produzir anticorpos específicos contra aquele agente causal, sendo muito eficaz quando disponível, porém não existe vacina para todas as doenças. Questão 3. Observe a figura e responda a questão abaixo. No ambiente fechado, as gotículas de saliva eliminadas por meio de espirro ou tosse podem contaminar as pessoas, transmitindo algumas doenças, principalmente viroses. Letra A. Quais os cuidados que as pessoas deverão ter para não se contaminarem com as viroses? Para as doenças veiculadas por perdigotos, como é o caso da Covid-19, cuidados como protetor facial, máscaras e higiene adequada das mãos, somadas ao distanciamento social, são bastante eficazes. Letra B. Cite algumas viroses que você conhece que podem ser transmitidas através de gotículas de saliva de uma pessoa contaminada para uma pessoa sadia. Gripes, resfriados, sarampo, cachumba, rubéola, catapora e varíola são algumas viroses veiculadas por perdigotos. Questão 4. Por que os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios? Os vírus só se reproduzem no interior de outras células utilizando o mecanismo metabólico delas, uma vez que os vírus não apresentam estrutura celular e nem metabolismo próprio. Questão 5. Certos agentes infecciosos são formados apenas por material genético, protegido por uma cápsula de proteína. Estes seres só conseguem se reproduzir quando invadem uma célula e utilizam suas estruturas, terminando por destruí-la. Esses agentes são, letra D, vírus. Questão 6. Elabore um folder com as principais informações do Covid-19. A. Forma de contágio e B. Formas de prevenção. Bem, primeiro vamos definir um folder. A palavra vem do inglês fold, dobra. Trata-se, portanto, de um folheto informativo que possui uma ou mais dobras. Além de informar, ele pode convidar, divulgar ou apresentar uma ideia. Seja criativo, faça uma ilustração interessante, fundamentada no seu tema e coloque informações simples e objetivas. Formas de contágio. O vírus está presente em perdigotos, gotículas que saem da boca quando falamos, espirramos ou tossimos. Pode também ficar depositada em superfícies por muito tempo, esperando que você passe a mão e leve à boca, olho ou nariz. Forma de prevenção. Proteja-se com máscaras, protetor facial, luvas, álcool em gel e lavagem das mãos com maior frequência e com sabão, esfregando bem e demoradamente. Então aí tem um exemplo de um folder. E com isso nós encerramos a correção do PET volume 1, Ensino Médio, segundo colegial, de Biologia. Até a próxima!